Colossenses 2,16. Será que esse texto realmente refuta a ideia de guardar um sábado? Em muitos debates, esse texto é muito citado, e é isso que a gente vai avaliar aqui, hoje. E o texto diz: portanto, ninguém vos julgue por causa do que comes ou bebes, ou em relação aos dias de festas, às luas novas ou aos sábados. São apenas sombra das coisas que estavam por vir, mas o corpo é de Cristo. E realmente dá a entender que essa é a leitura natural do texto, e também dá a entender que o sábado é como todas as outras festividades, e as comidas e as bebidas, que eram simplesmente um ritual que apontavam para Cristo, né? Uma lei cerimonial, um termo teológico que as pessoas gostam de utilizar. E dá a entender que o sábado está incluso nelas, mas a gente não crê nisso. E como que a gente faz essa distinção? Existem alguns elementos que nos ajudam a entender o texto de uma forma melhor. Por exemplo, Paulo vai dizer que ninguém vos julgue pelo que comes, né? Englobando comida. Entretanto, lá em Atos 15, no verso 29, quando tem aquela carta do Concílio de Jerusalém, onde eles passam as coisas que os gentios devem fazer, dentre delas, Paulo vai dizer que os gentios não devem consumir sangue e nem carne de animais sufocados. E nesse mesmo contexto, ele também vai proibir relações sexuais ilícitas, né? Ou seja, Paulo aqui está combatendo o pecado. Tem até aquela interpretação que os apóstolos dizem isso para não escandalizar os judeus, né? Mas eu discordo dessa interpretação e talvez outro momento a gente pode discutir a respeito disso. Mas a questão central aqui é o seguinte: em um momento, Paulo está dizendo, não julgue por causa de comida. Em outro momento ele está dizendo aqui, gentios, não comam isso. Entendeu? Que é uma interpretação incoerente? E, na verdade, essa é uma das formas que a gente se utiliza para interpretar a Bíblia. Quando a gente vê que alguma parte está sendo contraditória com outra, é porque a nossa interpretação está sendo equivocada. E eu posso dar outro exemplo. Paulo vai dizer, não permito que vos julgue pelo comer e pelo beber. Só que em 1 Coríntios 6,10, Paulo vai dizer o seguinte, não se deixe enganar. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos e nem os bêbados herdarão o reino dos céus. Então olha só o que Paulo está dizendo. Ele está indo além de julgar. Ele está dizendo o seguinte, se você bebe demais, você não vai nem entrar para o céu. Ele não está nem julgando, ele já está dando a sentença. Quem bebe demais não entra no céu. E aí que eu digo, como então aquela interpretação de Colossenses 2,16 que diz que não deve julgar pelo beber, entre coerência com essa, sendo que ele está dizendo que um bêbado não vai entrar no reino dos céus? Então, o principal de tudo que eu quero dizer aqui é o seguinte, lá em Colossenses 2,16, Paulo não está englobando todo tipo de alimento. Paulo não está englobando todo tipo de comida, da mesma forma que ele não está englobando todo tipo de sábado. Então sim, é necessário fazer essa distinção entre lei moral e lei cerimonial. É algo inevitável. E não é algo que somente sabatistas ou adventistas fazem para defender a tese deles. Não, depois eu posso até mostrar outros teólogos que também fazem essa distinção, porque é uma distinção bíblica. Mas eu ainda não provei todo o meu ponto, porque aqui Paulo está falando sobre coisas cerimoniais, mas como que eu sei que o sábado não é uma lei cerimonial, se aqui está no plural? E por isso é necessário a gente ir lá para Levítico 23, um capítulo onde vai falar sobre essas festas cerimoniais e lá vai fazer algumas distinções dela. E vai ser um texto que vai contribuir muito para a gente nesse debate. E a partir do verso 26 vai dizer o seguinte, mas no 10º deste mês será o dia da expiação. Tereis uma convocação santa, na verdade, né? E afligirei as vossas almas e trareis uma oferta queimada ao Senhor. Neste mesmo dia não fareis nenhuma obra, porque é o dia da expiação, para realizar a expiação. Então, basicamente é o seguinte, no dia 10 do mês 7, eles faziam uma festa, né? E posteriormente, no versículo 32, vai dizer, sábado de descanso solene vos será, afligireis a vossa alma, no 9º dia do mês. Da tarde até a outra tarde, celebrareis o vosso sábado.
Então, essa era uma festa que não necessariamente caía no sábado, o sétimo dia da semana, mas ainda assim ela tinha o nome de sábado, porque as festividades de descanso, né, de algum ritual, também era chamado de sábado, sabe? Por isso que tem essa nomenclatura. E é a partir do 37 que vai dizer o seguinte: estas são as solenidades do Senhor, ou seja, as festas, né? Que proclamareis como santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares e sacrifício e libações, cada um no seu dia designado. Então, esse holocausto, essas ofertas, eram sacrifícios, né, que eles faziam a Deus, né? Um cordeirinho, alguma coisa assim, que eram coisas que apontavam para Jesus Cristo, né? Hoje em dia a gente não faz mais essas coisas, porque são sombras do que haveriam de vir, né? Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que já morreu. Portanto, é em vão qualquer sacrifício que a gente faz. Mas olha o que vai dizer no verso 38. Além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas, e de todos os vossos votos, e de todas as ofertas voluntárias que darem ao Senhor. Então, o texto é claro em fazer todas essas divisões. Todo o capítulo de Levítico 23 é dedicado a falar para o povo essas festividades, né? Deus falando através de Moisés como funcionavam essas festividades. E depois de citar tudo isso no verso 38 da conclusão, e a conclusão é: além dos sábados do Senhor. Então o próprio Deus está fazendo essa distinção das leis. Ele mesmo, tudo isso que eu falei para vocês através de vocês vai além dos sábados do Senhor e das ofertas voluntárias, né? Porque dentro desses períodos de festividades, eles também davam ofertas, né? E tudo isso é além, são coisas às partes. E além dos sábados do Senhor. O que é o sábado do Senhor? Isso é simples. É só ir lá em Êxodo capítulo 20, verso 8, que você vai encontrar o sábado do quarto mandamento. Vamos lá ver. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás para ti nenhum trabalho, nem tu. E aqui vai começar a descrever como que é o mandamento, né? Mas aqui é claro em dizer que o sábado do Senhor é o sábado do quarto mandamento. Assim como as outras leis, né? Não adulterarás, não adulterarás também, né? Que seria a relação sexual ilícita, que aparece lá em Atos 15 também. Então, todo nesse contexto aqui é a lei moral. É o caráter de Deus impresso no nosso coração. E é essa lei que lá em Levítico 23 vai estar dizendo, além dos sábados do Senhor. Qual que é o sábado do Senhor? Eis aí na sua frente, é o sábado de Êxodo 20. Então a conclusão é simples. Colossenses 2,16 não fala do sábado do Senhor, porque senão estaria entrando em contradição. Lá ele não abrange todas as coisas, somente as coisas cerimoniais. E como a gente viu em Levítico 23, o sábado do Senhor não é uma lei cerimonial. Então essa é a conclusão. Você discorda ou acha que está certo, acha que está errado? Comenta aí e vamos ver.